Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui no Doutor TV. E hoje eu continuo conversando com o Dr. Ivan Barenboim, médico psiquiatra, sobre o tratamento do alcoolismo com o método Sinclair. Hoje o doutor vai responder algumas perguntas frequentes sobre esse tratamento, algumas dúvidas. Por exemplo, sobre a taxa de resultados. Doutor, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco novamente. E normalmente, em percentual, dá para mencionar quantas pessoas, em média, num grupo de 100, têm um resultado satisfatório com esse tratamento? Então, os estudos demonstram que pelo menos 80% das pessoas que se tratam têm uma resposta ou resolvem o problema. No consultório, conforme eu te falei da outra vez, a gente às vezes consegue aumentar essa taxa aí para cima de 90%. Basta a gente identificar eventualmente outros problemas que precisam ser tratados, outras comorbidades. Por exemplo, a pessoa tem um quadro de muita ansiedade, você trata a ansiedade e com isso você tira um dos fatores que acabam gerando o comportamento de beber exageradamente. Já esses estudos científicos, eles são focados só em uma coisa, né? Nós, como clínicos, a gente consegue fazer, vamos dizer assim, aplicar várias ferramentas para resolver o caso particular. Então, como eu falei, no consultório, eu diria que é acima de 90% a taxa de sucesso. Sucesso sendo ou a pessoa curar, né, no sentido de ter uma relação com álcool normal, ou a pessoa melhorar muito, ter muito menos prejuízo ligado ao álcool. Doutor, por isso que é importante passar na consulta, avaliar o quadro do paciente. Muitas pessoas me perguntam aqui no canal, mas Salatiel, qual que é essa medicação do método Sinclair? Como que funciona? Como que faz para comprar? Gente, não tem como você se automedicar, porque envolve uma série de fatores. De fato, é preciso ter uma avaliação e uma indicação correta para ter eficácia. Agora, doutor, quanto tempo normalmente a pessoa começa a ver resultados do tratamento? Então, isso varia bastante, tá? É uma pergunta bem comum, varia bastante. Para algumas pessoas, dentro de 1 a 2 meses, a pessoa já nota uma diferença muito grande, tá? Porém, existem pessoas no outro extremo que só conseguem notar uma diferença robusta, significativa, dentro de 1 ano, tá? Mas eu diria que, na média, na minha experiência, eu já tenho bastante experiência com esse método, minha experiência, em média, é o seguinte: em até 2 meses a pessoa já nota alguma mudança. Porém, ainda é uma mudança singela, né? Ainda é algo assim que, às vezes, por exemplo, o paciente nota, mas o familiar ainda não nota, ou vice-versa, enfim. Depois de 4 a 6 meses, a gente costuma ter um resultado muito bom, tá? Em média. Como eu falei, pode variar, tanto para mais quanto para menos. E assim, eu colocaria como limite 1 ano. Se a pessoa não melhorar dentro de 1 ano, é porque ela está aí provavelmente entre os não respondedores, tá? Que são raros, mas existem. Entendi. Doutor, existe comprovação científica? Esse não é um método do doutor Ivan, é um método que envolve estudos, pesquisas. Tem comprovação científica? Tem comprovação científica, tá? Esse método ele é baseado numa pesquisa do próprio Sinclair, né? Que se chama método Sinclair, que foi um pesquisador finlandês já falecido, chamado John David Sinclair. Ele começou estudando primeiro em animais, que é como se deve, né, começar pesquisas, né, na área biológica. Você começa com modelos animais e depois, dando certo nos modelos animais, você começa a estudar em humanos. E foi isso que ele fez. E tem já estudos clínicos bem interessantes mostrando que funciona, e inclusive esse número que eu passei de 80% advém desses estudos. Doutor, por que um método que tem comprovação científica ainda é tão desconhecido? Não deveria ser mais difundido? Ótima pergunta. Eu me fiz a mesma pergunta quando eu descobri esse método, né, há uns 5 anos atrás. Basicamente, na minha opinião, tem dois motivos. Tá? O primeiro motivo é a mudança de paradigma radical. Né? O paradigma anterior era: olha, não existe tratamento biológico, você tem que se controlar, você tem que usar métodos comportamentais, evitar lugares, pessoas e situações, eventualmente se internar quando for necessário, ir para Alcoólicos Anônimos,
para se espiritualizar e te ajudar a se controlar. Basicamente era isso. Isso foi, vamos dizer assim, sempre foi isso, né? E o alcoolismo, hoje em dia, é muito menos, mas sempre foi visto como algo, um defeito moral do indivíduo, ou um desvio de caráter, coisas assim, tá? Então, por mais que essa parte de julgamento, felizmente, esteja bem menos intensa hoje em dia, apesar de ainda haver um estigma, esse paradigma de que o único tratamento é a pessoa se controlar, ele persiste, né? Infelizmente. Então, mudar o paradigma é para um paradigma assim, olha, não, você não precisa forçar a abstinência, existe sim tratamento biológico eficaz, esse tratamento biológico eficaz não vai te ajudar a simplesmente se controlar, ele vai reeducar o seu cérebro de maneira biológica a ter menos interesse no álcool e você vai ter menos compulsão e fissura se você fizer o método que é baseado tanto na farmacologia quanto na psicologia comportamental. Isso é um paradigma completamente diferente. Então, realmente é difícil para o establishment científico em geral absorver novos paradigmas tanto de pesquisa quanto de clínica, né? Quanto nessa parte mais prática da medicina. Inclusive, você vê na história da medicina vários tratamentos que hoje são totalmente reconhecidos e ninguém questiona, inicialmente foram ridicularizados, né? Por exemplo, lavar as mãos como algo importante para reduzir mortalidade em cirurgia. Isso, no começo, foi ridicularizado. Hoje em dia, é impossível alguém discutir isso, o cara tá louco, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que eu acho que, vamos dizer, reforça o primeiro, não diria que é o principal, mas reforça, é o fato de não haver um pai financeiro, né, um patrocinador para esse tratamento. Normalmente, infelizmente, em medicina e em qualquer área, né, é necessário que haja algum interesse econômico para que as coisas avancem, né? Então, para se fazer estudos gigantes, para se, vamos dizer assim, promover algo, inclusive para os médicos, promover algo em congressos, colocar propagandistas, por exemplo, para explicar alguma coisa para o médico, etc. Isso envolve dinheiro e os laboratórios, as indústrias só vão fazer alguma coisa que elas tenham que investir se elas forem ter um retorno, né? Hoje em dia, qualquer remédio mais ou menos novo, por exemplo, para depressão, sai um remédio novo que é parecidíssimo com os anteriores, mas tem uma pequena diferença. Aí é uma mega operação de marketing, etc. Porque vai trazer retorno para o laboratório, etc. Já o método Sinclair usa um remédio cuja patente já foi quebrada, né? E então, por conta disso, não há um interesse econômico da indústria farmacêutica. Por outro lado, também não há interesse econômico da indústria, vamos dizer assim, de internação, né? Porque ele prescinde desse tipo de intervenção. Então, acaba que não tem ninguém para promover o método, nem para os médicos, nem para os pacientes, etc. Doutor, Exatamente. agora esse método, ele tem efeitos colaterais? É igual aquele remédio que a pessoa passa mal quando bebe? Não, não é, tá? Essa confusão ela é comum. Existem algumas pessoas que já tiveram experiência de tomar o antietanol, né, o nome técnico dele, o nome genérico seria disulfiram. Inclusive, esse remédio nem está mais no mercado, tá? Então, nem que eu quisesse, eu conseguiria prescrever. Esse remédio, de fato, ele era baseado em aversão. Ou seja, você toma o remédio, se você beber, você vai passar mal. É meio que como se fosse uma forma de ensinar para o indivíduo que aquilo ali ele não pode fazer de jeito nenhum. E eu diria como se fosse uma contenção química. Ou seja, em vez de você internar o indivíduo, ele tomar o remédio, ele saber que se ele beber, ele vai passar muito mal. Não é isso, tá? O método Sinclair não é baseado em aversão. Ele é baseado em neutralização do pareamento entre álcool e recompensa. Tornar um estímulo que foi pareado fortemente com recompensa, com prazer, num estímulo mais neutro, tá? Então é outra coisa.
Doutor, falamos de custos de indústria há pouco, e isso levanta uma questão sobre o valor do tratamento. O tratamento, o método Sinclair, é um tratamento caro? Não, ele é bem mais barato do que os outros métodos de tratamento, que envolvem muitas vezes internação, sessões de psicoterapia muitas vezes intermináveis, e normalmente também acabam envolvendo remédios, porém remédios que não são muito eficazes para isso, consultas médicas, enfim. Então, o método Sinclair, o que a pessoa vai precisar fazer para fazer o método Sinclair? Vai precisar de consultas médicas e comprar um remédio, tá? As consultas médicas, em geral, elas não precisam ser tão frequentes assim. Eu, por exemplo, no consultório, o que eu faço a primeira consulta, depois de 2 meses eu faço uma segunda. Se estiver indo bem, eu já começo a passar para 4 meses, para a próxima consulta, ou 3. E, enfim, depois mais uma consulta aí, depois de uns 4 meses. Ou seja, não são consultas assim que você tem que fazer semanal, quinzenal, etc. Eu preciso, inclusive, de um tempo para poder avaliar o quanto que esse método está funcionando. E depois a pessoa, é, se Deus quiser, a pessoa melhorando significativamente, aí as consultas podem ser, inclusive, bem menos frequentes do que o que eu falei agora. E ela tem que comprar o remédio. Até um tempo atrás, aqui em São Paulo, os postos estavam dando. Agora eu fiquei sabendo que não estão mais dando, tá? Então, provavelmente a pessoa vai ter que comprar esse remédio, mas é um remédio que é encontrado em qualquer farmácia, pelo menos as farmácias das redes grandes, e custa aí a caixa, uma caixa com 30 comprimidos, custa uns 90 a 100 reais. Aí o consumo dessa caixa vai variar muito, vai depender do quanto que a pessoa bebe, com que frequência. Então, por exemplo, se a pessoa bebe todo dia, vai tomar um comprimido por dia, às vezes até um pouco mais, dependendo do padrão de uso. A gente vai ter que ver isso na consulta. Se a pessoa bebe uma vez por semana, essa caixa, uma caixa vai durar pra caramba, porque ela vai ter que consumir 1 a 2 comprimidos por semana, tá? Doutor, e é fácil de comprar? Nós estamos em São Paulo, mas existe essa medicação em farmácias de todo o Brasil, se bem que hoje também é possível comprar online. A pessoa tendo a receita online. Aliás, quando a gente recebe, né, depois de uma consulta, eu já passei em consulta médica online, você recebe o SMS com a consulta, quer dizer, com a receita, e você clica lá, já tem as opções das farmácias que você pode fazer o pedido. Então também tem essa facilidade, certo? Mas precisa da receita. Precisa da receita, sem dúvida, mas é bem fácil de comprar, seja online, seja farmácias convencionais, que hoje em dia tem cada esquina, né? Doutor, agora só para a gente encerrar, uma última dúvida. As pessoas ficam dependentes do remédio? Precisam tomar esse remédio a vida toda? Como é que funciona? Num determinado momento dá para Hum, reduzir? Como, na prática, como é feito isso? Tá, ótima pergunta. Bom, você fez duas perguntas, na verdade, né? Uma é, vicia? Não. Esse remédio, na verdade, ele é um antivício. É o contrário, tá? Ele desfaz o vício. Ele bloqueia justamente a área do cérebro que promove vícios. Então é impossível alguém se viciar nesse remédio, tá? Então, a primeira pergunta, acho que foi bem clara a resposta. A segunda já foi a seguinte: a pessoa vai ter que usar esse remédio por quanto tempo? A pessoa vai ter que usar para o resto da vida? Olha, em geral, eu recomendo que mesmo depois que a pessoa passe pelo processo, vamos dizer, depois de 6 meses a pessoa está ótima, ela está bebendo só socialmente, só quando ela quer, de uma forma totalmente aceitável, enfim, chegou no objetivo que ela tinha. Ótimo. Mesmo assim, eu recomendo que quando ela for beber, ela use o remédio. Por quê? Porque da mesma maneira que ela aprendeu o pareamento entre álcool e recompensa, inicialmente, e desfez esse pareamento com o método, se ela voltar a beber sem o remédio, aos poucos ela pode reaprender esse pareamento. Porque, na verdade, essa pessoa tem uma tendência, né, a desenvolver esse pareamento e o alcoolismo. E se você começa a beber sem usar o remédio, aos poucos pode ir voltando, sim, a esse pareamento e o alcoolismo. Mas não é uma recaída como se fosse a recaída de uma pessoa que estava só se controlando, tá?
totalmente diferente. Porque essa pessoa que estava só se controlando, ela não mudou nada no cérebro dela, ela só, vamos dizer assim, fez um esforço hercúleo para parar de beber. E aí, quando ela tomou o primeiro gole, ela degringola, né? Tudo volta a ser como era antes, praticamente. Ou até pior. Já quando a pessoa fez o método Sinclair, ela promoveu uma mudança neurobiológica no cérebro dela, e essa mudança, para ser desfeita, demora. Tá? Então, ela vai demorar de novo para beber como ela bebia antes. Mas eu recomendo que use o método ainda como prevenção. Porém, se ela estiver bebendo bem menos e com bem menos frequência, ela vai usar o remédio bem menos também. Porque esse remédio ele só vai ser usado quando a pessoa for beber. Ela não precisa tomar o remédio todo dia. Ela vai tomar o remédio só quando ela for beber. Excelente. Eu quero agradecer o Dr. Ivan Barenboim. As redes sociais, o site do Dr. Ivan estão aqui na tela para você entrar lá, conferir. Ele está sempre colocando muito conteúdo informativo sobre o método Sinclair, sobre outros tratamentos, como da depressão, por exemplo. Então, entre em contato e, quem sabe, agende a sua consulta. Muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se também no nosso canal e ative as notificações de vídeos. Tem vídeos novos todos os dias aqui no Doutor TV.